Olá galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Oi, eu sou o Theo e bem-vindo ao Oigacos. Finalmente aqui voltamos para mais um vídeo. Hoje vamos continuar com a semana especial CW. Uma semana que a gente está tendo aqui no canal em que cada dia a gente vai comentar uma série nova da CW que foi lançada na Netflix recentemente, né? Que a Netflix tem isso, de todo ano lançar uma temporada nova de uma dessas séries aí da DC que são da CW. Enfim, cada vez é a segunda temporada de Superman e Lois. Essa daí não saiu na Netflix, pra falar a verdade. Essa tá no HBO Max, uma das únicas que está no HBO Max, pra falar a verdade. E enfim, né, Superman e Lois é uma série que lançou ano passado e a galera adorou, porque é uma série do Superman com bastante espírito de Superman. Do cara que é patriota, escoteiro, esperançoso, né? É aquilo que os fãs do Superman adoram e criticam de não ter nas adaptações recentes do Snyder, por exemplo. Mas, pra ser sincero aqui, eu gosto bastante da primeira temporada do Superman e Lois. Eu acho que é uma série funcional da CW. Eu acho que é mais ou menos nível, sei lá, Arrow depois da quinta temporada, que não era uma obra-prima como era a primeira, a segunda e a quinta, e não é uma merda como é a terceira e a quarta temporada. É uma série divertida de se assistir, que tem bons momentos. E os momentos que são bons são muito bons. E os momentos ruins são meh. Superman e Lois pra mim é mais ou menos isso. É divertidinho de se assistir, tem coisas maneiras, tem coisas bacanas. Mas também tem um monte de coisa meh no meio, que eu não gosto muito e pá. CW, né? Padrão de qualidade CW. E se for comparar com o resto da CW, né, que ela faz hoje em dia, tá ótimo, tá lindo, esquece. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou falar da minha opinião sobre a segunda temporada da série, mas antes se inscreva no canal, dá like e compartilha. Compartilha pra gente aqui poder continuar. Deixado tudo isso bem claro, agora sim, bora pro vídeo. Eu acho que o Superman Lois, ele teve uma constante de qualidade aqui. Eu acho que esse pai eu gostei mais dessa do que da primeira temporada, porque a primeira temporada foi uma série do Superman muito pouco focado na lore principal do Superman. A gente tinha aquele negócio lá do irmão dele, que ele era um kryptoniano que invadiu a Terra e tá corrompendo a cabeça das pessoas com almas kryptonianas perdidas. Mas tudo isso tava meio que conectado com a trama da Lois Lane, que ela não gostava desse cara, porque esse cara era um capitalista malvadão. Sabe, é uma parada assim meio medíocre, a trama da temporada em si, sabe, não é lá grandes coisas. Mas aí chega a segunda temporada que o vilão principal dela é o Bizarro, pelo menos de início, né? De início é o Bizarro, depois acaba se construindo outra coisa, mas de começo a gente tem um vilão, é um vilão de peso do Superman, que é o Bizarro. E quando a DC mostra esses vilões de peso, querendo ou não, eu fico meio surpreso, né? A gente teve a terceira temporada de Batwoman, que eu comentei ontem no canal, que teve um monte de vilão, assim, que é nível de escalão alto do Batman, que eu fiquei surpreso de ter na série. Aqui a gente também teve um monte de vilão, que é de nível de escalão alto do Superman, que eu fico surpreso de ter na série. Então, a princípio, a trama até é mais legal, porque a gente tem um vilão aqui em construção, que é o Bizarro, que é um vilão que é muito mais funcional do que, sei lá, o empresário malvado que quer destruir o mundo. É um vilão muito genérico, nas HQs ele nem tem superpoderes. Eles inventaram toda a lore desse vilão aqui, em cima do Superman, porque isso não existia nos quadrinhos. Isso não existia. Então, basicamente, eles inventaram tudo pra série. Os caras aqui já pegarem um vilão como o Bizarro, já é algo que eu considero eficaz. Já é algo que eu considero bem mais legal de se fazer numa série do Superman. A gente também tem um plot twist no meio da temporada que a gente descobre que o Bizarro, na verdade, ele não é o vilão, mas ele é um dos mocinhos. Porque o Bizarro, na verdade, é um Superman de uma realidade paralela que tá tentando impedir que essa realidade seja fundida com a nossa, né, normal aí, da série. Porque isso iria consecutir no fim do mundo. Essa parte da trama, eu concordo que foi meio broxante a gente pensar, porra, os caras tinham um Bizarro, um vilão bom, um vilão que tem peso nos quadrinhos,
e vão deixar ele de segundo plano, de secundário. E o pior disso é que quando isso acontece, o Bizarro morre. Então a gente tem a morte do Bizarro, que já é um ponto negativo. A gente tem de novo um vilão que ninguém liga das HQs, que está sendo adaptado para a série de um jeito totalmente diferente da sua lore, porque o vilão dos quadrinhos por si só é fraquíssimo e vai cair na mesma mesmice da primeira temporada. Só que mesmo com esse ponto, eu ainda gosto um pouco mais da segunda temporada de Superman Lois, porque a gente aqui tem uma boa parte da série se aprofundando nesse novo universo. Então é um negócio bem mais quadrinho mesmo. Não é como na primeira temporada, que tipo, é um negócio assim super centrado em Smallville e naquele irmão do Superman, que é um personagem foda-se que ninguém liga pra aquele vilão. Pelo menos aqui a gente tem um conceito da hora. E também porque esse vilão aí, que é o irmão do Superman, aqui ele vira uma espécie de anti-herói. E é legal isso, eu gosto dele como anti-herói. Ele é muito melhor como anti-herói do que ele é como vilão. Eu sei que acaba caindo naquele negócio da CW, sempre pegar vilão que a galera gosta, que tem aquele arzinho de bonzinho pra redimir. Eu falei exatamente disso na terceira temporada de Batwoman, que tem esse clichê de novo, mas pelo menos aqui não é assim tão forçado. O cara é pelo menos lá um anti-herói. E também é bem mais compreensível, porque o cara é irmão do Superman, não é como a personagem lá da Batwoman, que tinha ligação, né? Ela era irmã da primeira Batwoman, mas aí a primeira Batwoman saiu da série e basicamente ali era só um monte de conhecido. Não tem nenhuma ligação entre eles ou algo coisa assim. Então pelo menos aqui é mais justificável, pelo menos. Então a gente tem até que uma lore legal por trás, mesmo que poderia ser muito melhor se fosse bem aproveitada com o Bizarro como sendo o vilão principal. Concordo, poderia ser bem melhor mesmo, mas né, nem tudo é perfeito. A gente algumas vezes tem que lidar com o que tem, e algumas vezes que a gente tem é isso, tá ligado? E pelo menos o que a gente tem aqui é uma coisa genuinamente legal, é uma coisa genuinamente interessante. Então a gente não aproveita que poderia ser melhor, a gente aproveita que tá bom, porque a CW agora tá complicado, cara. É uma merda atrás da outra. A gente tem uma coisa que minimamente é boa, pra mim tá ótimo, pra mim tá perfeito já. Mas também tenho que deixar claro que tem um monte de defeito. Cara, eu poderia citar em números, porque realmente são inúmeros defeitos. A trama, de novo, da Lois Lane, que ela tem a irmã que tá no culto do mal, da pessoa lá que é terapeuta e quer destruir a Terra, porque na verdade aquela pessoa é a vilã da série. Que é a mesma coisa na primeira temporada, que um inimigo pessoal da Lois Lane, que tem nada a ver com ser vilão e pá, acaba se tornando o vilão principal da temporada, que é uma parada que é muito paia. Na moral, muito paia mesmo. Cara, qual o problema, qual a dificuldade a gente ter um vilão normal, um vilão do Superman mesmo, não tem nada assim com Lois Lane, tipo Lois Lane, não tem nada a ver com General Zod, Lex Luthor, pá. Por que caralho vocês querem meter a Lois Lane nesses vilões aí? A gente acaba tendo um monte de vilão medíocre no meio, essas são as consequências. Pra falar a verdade, e a trama adolescente que é um saco, aquelas traminhas lá dos filhos do Superman, que já era chato desde a primeira temporada, que pega o peso da série e abaixa muitíssimo, porque enquanto a gente poderia ter uma parada do Superman, que eu acho que isso é uma coisa que sinto falta, uma história do Superman por si só, uma história do Superman salvando o mundo, sendo o Superman. Vocês podem reclamar, né, dos filmes do Snyder, que eles têm um Superman muito sombrio, mas querendo ou não, tá lá, o Superman é o herói, ele tá lá pra salvar o mundo do General Zod, do Doomsday, do Lobo da Steppe, tá lá, tá ali o Superman. Aqui não tem nada disso, o Superman ele aparece aqui pra resolver as paradas que estão conectadas com a relação pessoal da Lois Lane, que por acaso é um super vilão. No meio a gente acaba indo pra trama dos pais da namorada do filho do Superman. E a trama, assim, eu acho ridículo, porque a trama é tipo, eu cornei ela. Então agora a gente se separou, a gente vai viver em lugares diferentes, que é um negócio que já é ridículo por si só, não tem nem o que falar. Mas eu acabo achando mais ridículo porque no começo da trama, a gente tem mais ou menos esse mesmo drama, só que com o filho do Superman com a namorada dele, que ela trai ele com outra menina lá no acampamento, ele fica putaço. Mas volta com ela, porque ele tem que entender que foi um negócio assim à parte, não é isso. Mas aí quando tem com o pai da menina, aí não. Aí, rapaz, tem que morar em outro lugar, ele decepcionou muito ela. E a série mostra que o cara se fudeu todo por causa disso. E, assim, eu não vou nem apontar a desvia da série em tratar essas duas relações, mas o problema em si, pra mim, mais é que eles focam nisso, cara, assim, sem querer ser ofensivo, mas porra do pai da namorada do filho do Superman.
é o pai da namorada do filho do Superman. O que isso tem a ver com a lore da trama? Isso é totalmente inútil. Pra mim, isso tá lá pra contribuir com todo aquele drama adolescente que tem lá no meio da série, que é simplesmente chatíssimo. Como eu disse, e eu sempre vou dizer aqui, se Superman Lois fosse uma série do Superman em si, sei que o nome é Superman Lois, então tem que ter a Lois Lane no meio. Tudo bem, a Lois Lane ela pode ser uma grande ajuda pro Superman, de jeitos que não sejam ela tendo ligação pessoal com todo vilão que o Superman enfrenta. Consegue ter isso, de boa, isso até que é bem fácil. Que a Lois Lane é uma pessoa que ela é investigativa, ela é repórter, então ela pode ajudar o Superman a resolver o crime, investigando o que tem por trás dele, dando apoio emocional pra ele. Cara, isso pra mim já pode ser uma ótima relação de Superman e Lois. Mas não precisa fazer a porra do vilão ser lá o inimigo pessoal da Lois Lane. Cara, para com isso, pelo amor de Deus. Mais um vilão focado no Superman dessa vez. Vocês tinham o Bizarro na mão, tá ligado? Vocês tinham o Bizarro na mão. Com o Bizarro você consegue fazer parada muito melhor com essa mesma lore da Lois Lane descobrindo o que tem por trás do Bizarro e o Superman indo enfrentar ele fisicamente. E todo mundo vai gostar porque o Bizarro, por conta própria, é um vilão que atrai muito por ser um vilão de peso do Superman. Então é o que eu digo. Foi ruim? Não. Até que a lore de multiverso, de ter uma realidade paralela, é legal. O problema é você tentar conectar tanto essa lore com a Lois Lane. A Lois Lane, ela pode ser um combustível para o Superman de outras maneiras que podem ser muito melhores. Ela dando apoio emocional para o Superman, ela sendo aquele ponto fixo que o Superman vem lá e fala: porra, por essa mulher aqui eu faço de tudo. Eu vou lá, eu vou destruir o cara, eu vou salvar o mundo por ela. Cara, a Lois Lane pode ser isso e pode ser um puta combustível foda pro Superman pra ter toda aquela trama da série. Mas pra isso, não precisa colocar essa lore pessoal da Lois Lane, dela se interligar pessoalmente no negócio, porque isso não dá espaço para o Superman enfrentar criaturas realmente relevantes para ele mesmo, como o General Zod, o Doomsday, Lex Luthor e um monte de outros. Então, no geral, essa segunda temporada foi legal, teve coisas que eu gostei do Bizarro ter pelo menos sido empate alguma parte da trama, o vilão da série. Gostei da lore do multiverso. Gostei muito mais do irmão do Superman aqui. Ele aqui é um personagem legitimamente melhor, até um pouco carismático. Gosto da pegada dele como anti-herói, funciona muito mais como vilão. Só que a série continua cometendo vários pecados que a primeira cometia. Mas pelo menos houve uma melhora considerativa em algumas partes da trama. Então, pra mim, a primeira temporada do Superman Lois não passa de um 7. Então, eu vou também dar um 7 pra essa segunda temporada, mas é um 7 assim, livre, tá ligado? Então, você pode interpretar que é um 7,5, por exemplo, mas eu vou deixar aqui só como 7, tá ligado? Então é isso. Isso foi tudo por hoje. Se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. E foi tudo por hoje, então até. Valeu, falou e tchau.